Eu realmente acreditava ter um casamento perfeito. Eduardo, meu marido há 15 anos, sempre foi um homem dedicado e carinhoso. Nossa vida era simples, mas feliz. Pelo menos era o que eu pensava. Quando ele me disse que precisava viajar a trabalho, fiquei inquieta, mas tentei afastar aquela sensação estranha que tomava conta de mim. Algo não parecia certo. As ligações diminuíram. As mensagens ficaram mais frias. Aquela angústia crescente me consumia, enquanto eu lutava para manter a confiança que sempre tivemos. Mal sabia eu que minha intuição estava absolutamente certa. Um scroll rápido nas redes sociais foi o suficiente para desmoronar meu mundo. A foto de Eduardo sorrindo com Lara em um restaurante chique me atingiu como um soco. 15 anos de casamento se dissolveram naquele único frame. Meu coração afundou, mas minha mente já não chorava. Uma raiva fria começava a brotar, substituindo a dor inicial. Aquela imagem não era apenas uma traição, era o fim de todos os nossos sonhos. Cada sorriso dele parecia zombar da minha ingenuidade. Eu não era mais uma esposa traída. Eu seria a protagonista da minha própria redenção. Meu mundo desabou naquele momento. A foto de Eduardo com Lara me atingiu como uma rajada de vento gelado, fazendo meu corpo tremer involuntariamente. 15 anos de matrimônio pareciam agora uma piada cruel. Um roteiro mal escrito de uma vida que eu acreditava ser perfeita. A dor inicial era um turbilhão de emoções contraditórias. Sentia-me pequena, vulnerável, como uma criança abandonada. Meus olhos marejados fitavam aquele smartphone, como se ele pudesse mudar a imagem, devolver-me a inocência perdida. Cada sorriso deles parecia zombar da minha ingenuidade. Cada gesto de cumplicidade escancarava minha solidão. Como pude ser tão cega? Murmurei para mim mesma, a voz embargada pelo choro contido. As lembranças começaram a desfilar em minha mente. Cada viagem, cada telefonema suspeito, cada momento em que algo parecia errado, mas eu preferi ignorar. Minha dignidade havia sido dilacerada em um único frame, mas algo dentro de mim começou a mudar. A tristeza inicial foi dando lugar a uma raiva quente, transformadora. Não seria mais a esposa submissa que aceita migalhas de amor. Não, eu merecia respeito. Eu merecia verdade. Levantei-me, enxuguei as lágrimas com um movimento brusco e decidido. Minha respiração, antes entrecortada de soluços, tornou-se firme e controlada. A vulnerabilidade estava sendo substituída por uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então é assim que nossa história termina? Pensei, com um sarcasmo que nem eu mesma reconhecia. A ingênua Renata havia morrido naquele momento, dando lugar a uma mulher que não aceitaria ser apenas mais uma vítima. O telefone estava ali, me encarando. A tentação de confrontá-lo imediatamente era grande, mas decidi que meu próximo movimento seria calculado. Não seria mais guiada pela emoção, mas pela inteligência. Cada passo seria planejado. Cada palavra seria uma sentença. Olhei-me no espelho. Meus olhos, antes opacos de tristeza, agora brilhavam com determinação. Não seria a traída que ele esperava encontrar. Seria a mulher que transformaria essa dor em poder. A batalha estava apenas começando, e eu estava pronta. A investigação silenciosa começou como um sussurro de desconfiança, transformando-se rapidamente em um grito de revelação. Comecei a juntar as peças desse quebra-cabeça de traição com a meticulosidade de uma detetive ferida, mas determinada. Minha primeira estratégia foi conversar com pessoas próximas. As amigas mais íntimas reagiram diferentemente. Cláudia, sempre direta, me alertou sobre os sinais de infidelidade que eu teimava em ignorar. "Acorda, Renata", ela disse, seu tom misturando compaixão e frustração. Já Sandra tentava me consolar, como se minha dor fosse algo que pudesse ser acalentado com palavras gentis. Cada conversa era um fragmento que compunha meu mosaico de verdades. Os amigos em comum de Eduardo pareciam conhecer mais sobre sua vida do que eu, sua própria esposa. Aquela sensação de estar sendo ingênua me consumia, mas também me impulsionava. Decidi investigar discretamente. Planilhas de gastos, históricos de mensagens. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora gritavam sua infidelidade. Cada número, cada data, cada mensagem curta demais era uma facada silenciosa na minha dignidade. A sociedade machista ao meu redor sussurrava julgamentos disfarçados de conselhos. Mulher deve relevar. Casamento é trabalho. Ouvir essas frases me fazia ferver por dentro.
Não seria mais uma estatística de mulher submissa. Minha dor se transformaria em combustível para minha liberdade. Os dias se transformaram em uma guerra psicológica. Minha mente era um campo de batalha onde a traição lutava contra minha autoestima. Mas algo interessante acontecia. Cada golpe que recebia me tornava mais forte, mais resoluta. Percebi que Eduardo não era apenas um traidor. Era um sintoma de um sistema que sempre nos colocou em posições subalternas. Minha investigação não seria apenas sobre descobrir sua infidelidade, mas sobre reescrever minha própria história. As evidências se acumulavam como provas de um tribunal íntimo. Não mais a esposa passiva, mas a protagonista de minha própria libertação. Cada documento, cada conversa, cada detalhe me aproximava da verdade que já intuía. Minha transformação tinha começado. De vítima a investigadora, de esposa, traída a mulher empoderada. O conflito não seria apenas sobre descobrir a traição, mas sobre ressignificar minha existência. A verdade estava próxima, e eu estava pronta para enfrentá-la. A ligação com Eduardo seria meu ponto de ruptura. Precisava encontrar força, além da dor, transformar aquela fragilidade em poder. Quando finalmente o chamei, minha voz era um misto de tristeza e determinação. Eduardo, precisamos conversar, disse, sentindo cada palavra como uma espada perfurando nossos 15 anos de matrimônio. Do outro lado da linha, seu tom era inicialmente descontraído, típico de quem não faz ideia do abismo em que estava. Prestes a cair, mostrei a carta na mesa, a foto no restaurante com Lara. Explique, ordenei, minha voz agora um sussurro cortante como navalha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, repleto de culpa e estratégias de defesa. Não é o que parece, começou ele, o bordão clássico dos traidores. Cada palavra dele soava como escárnio, uma tentativa tosca de minimizar minha dor. Percebi então que não era mais a Renata ingênua que aceitaria migalhas de verdade. Então me explique, provoquei, meu sarcasmo destilando veneno. Como um encontro casual se parece tanto com um encontro romântico. Cada frase era um golpe calculado, desconstruindo sua narrativa mentirosa. Eduardo tentou justificar. Falou sobre trabalho, sobre amizade antiga, sobre nada demais. Mas suas palavras eram cascas ocas, sem substância. Eu já não era mais a mulher que ouvia passivamente. Era uma investigadora implacável de minha própria vida. Chega, interrompi. Não vim aqui para ouvir desculpas. Vim para dizer que acabou. Minha voz não tremia mais. Era firme, segura, dona de si. A traição não me definiria. Seria apenas um capítulo que eu mesma escolheria encerrar. O tom mudou. De vítima a juíza de minha própria história. Cada palavra era uma sentença. Cada respiração um ato de libertação. Eduardo tentava negociar, amenizar, mas eu já havia atravessado o ponto de não retorno. 15 anos, disse, quase rindo do absurdo. Jogados fora por um momento de fraqueza? Não era mais uma pergunta. Era uma constatação. Minha dignidade se reerguia, transformando dor em força, traição em poder. A conversa terminou não com um choro, mas com uma declaração. Eu merecia respeito. Muito mais do que aquela farsa, que ele chamava de casamento. Ali, naquele momento, renascia. Não mais como esposa traída, mas como mulher livre. Minha busca por respostas me levou a um labirinto de emoções complexas, onde cada passo me afastava da ingenuidade inicial e me aproximava de uma verdade dolorosa, mas libertadora. As conversas com minhas amigas eram como espelhos que revelavam fragmentos de uma realidade que eu teimava em ignorar. Cláudia, sempre direta, não poupava palavras. Acorda, Renata, ela me disse, seu olhar carregado de uma compaixão que beirava a frustração. Sandra, em contrapartida, tentava me consolar com palavras suaves, como se a dor pudesse ser acalentada por gentilezas vazias. Comecei a investigar com a meticulosidade de alguém que não mais aceitaria ser vítima. Planilhas, mensagens, gastos. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que revelava a verdadeira face do meu casamento. Os números não mentem, e eles gritavam a infidelidade que eu havia ignorado por tanto tempo. A sociedade machista ao meu redor sussurrava conselhos, disfarçados de sabedoria. Mulher deve relevar. Casamento é trabalho. Cada frase era como uma tentativa de me manter acorrentada a uma ilusão. Mas eu já não era mais aquela mulher submissa. Minha dor estava se transformando em combustível para minha liberdade. Os dias se tornaram uma guerra psicológica. Minha mente
Antes um território de sonhos conjugais, agora era um campo de batalha onde a traição lutava contra minha autoestima. E algo extraordinário acontecia. Cada golpe que recebia me tornava mais forte, mais resoluta. Percebi que Eduardo não era apenas um traidor. Ele representava um sistema que sempre nos colocou em posições subalternas. Minha investigação transcendia a descoberta de sua infidelidade. Era sobre reescrever minha própria história. As evidências se acumulavam como provas de um tribunal íntimo. Não mais a esposa passiva, mas a protagonista de minha própria libertação. Cada documento, cada conversa revelava camadas de mentiras que haviam construído nossa relação. A transformação era palpável. De vítima a investigadora, de esposa traída a mulher empoderada. O conflito não seria apenas sobre descobrir a traição, mas sobre ressignificar minha existência. A verdade estava próxima, e eu estava pronta para enfrentá-la. Não mais como a Renata que aceitava migalhas de amor, mas como uma mulher que merecia respeito, verdade e integridade. Minha jornada de descoberta havia me ensinado uma lição crucial. A força não estava em aceitar o inaceitável, mas em ter a coragem de transformar a dor em poder. A cena explosiva finalmente acontecia. O restaurante, iluminado por luzes suaves e decoração sofisticada, servia como palco perfeito para meu confronto definitivo. Eduardo e Lara estavam sentados, completamente desprevenidos. Ele vestia seu terno azul escuro, aquele que usava em supostas reuniões importantes, e ela, elegante em um vestido preto, parecia mais uma troféu do que uma companheira. Caminhei em direção à mesa com passos firmes, minha respiração controlada, meu olhar, uma lâmina afiada. Não havia espaço para lágrimas ou dramas, apenas verdade. Boa noite, pronunciei, minha voz um misto de ironia e desprezo, interrompendo o encontro. O rosto de Eduardo congelou. Lara recuou levemente na cadeira, seu sorriso se transformando em uma expressão de puro constrangimento. Renata, não é o que parece, ele começou, a mesma desculpa ensaiada que tantas vezes ouvi. Interrompi-o com uma risada seca. 15 anos de casamento resumidos a essa frase patética? Impressionante como os homens são previsíveis. Cada palavra saía como um golpe preciso. Não era mais a esposa submissa, mas uma mulher que recuperava seu poder. Você acha que me enganaria para sempre? Continuei, olhando diretamente nos olhos dele. Acha que sua vida dupla passaria despercebida? O silêncio era cortante. Outros clientes começavam a observar a cena, mas pouco me importava. Meu momento de libertação era agora. Lara tentou interferir. Nós podemos conversar. Conversar? Rebati. Meu sarcasmo era cortante. Vocês já conversaram o suficiente pelas costas. Eduardo tentava argumentar, mas suas palavras soavam como ruído. Percebi que não precisava de explicações. Minha dignidade valia muito mais que qualquer justificativa. Acabou, declarei, minha voz firme como uma sentença. Não por traição, mas porque decidi que mereço respeito. Naquele momento não era sobre Eduardo ou Lara. Era sobre mim, sobre minha reconstrução, minha liberdade. Virei-me e saí do restaurante. Cada passo era uma declaração de independência. Não carregava mais dor, apenas a certeza de que minha vida recomeçaria agora. A traição não me definia. Minha superação, sim. Após o confronto devastador com Eduardo, senti que minha vida precisava de uma pausa para respirar. A dor da traição era como um vendaval que havia desmantelado todas as minhas certezas. Mas, curiosamente, aquela destruição me permitia enxergar paisagens nunca antes vislumbradas. Decidi me afastar, não por fraqueza, mas por necessidade de reconstrução. Meus amigos reagiram de formas diferentes. Alguns me abraçaram com compaixão, outros sutilmente me julgaram. Sandra tentava me consolar com palavras suaves, enquanto Cláudia me impulsionava com sua franqueza cortante. Você precisa reagir, ela me disse. Seu olhar era simultaneamente um estímulo e um desafio. E ela tinha razão. Não seria mais a mulher que aceitava migalhas de amor, mas alguém que transformaria aquela dor em combustível para minha liberdade. Cada dia me trazia revelações sobre mim mesma. Percebi que Eduardo não era apenas um traidor, mas um símbolo de um sistema que historicamente nos colocou em posições subalternas. Minha jornada agora transcendia a traição pessoal. Era sobre reescrever minha narrativa. A solidão inicial cedeu lugar a uma força que nem eu sabia que existia.
Comecei a investir em mim, retomando projetos pessoais abandonados, redescobrindo talentos adormecidos. Minha pequena empresa familiar ganhou novos contornos. Minha energia era diferente, mais determinada, menos condescendente. As pessoas ao meu redor notavam a transformação. Não era mais aquela mulher fragilizada, mas uma pessoa que havia transformado a ferida em potência. Cada olhar, cada movimento traduziam minha nova identidade. Uma mulher que escolhia a dignidade acima de tudo. Os comentários dos outros variavam entre apoio e ceticismo. É tão difícil recomeçar nessa idade, alguns sussurravam. Mas eu sabia, a verdadeira renovação não tem idade. Tinha aprendido que a vida nos presenteia com múltiplas chances de recomeçar. Bastava ter coragem. Eduardo tentava eventualmente me contatar, mas seus argumentos soavam como ruídos distantes. Não havia mais espaço para negociações ou desculpas. Minha decisão estava tomada. Seguiria em frente, livre e forte. A transformação não era apenas externa, mas profundamente interior. Cada dia me trazia mais clareza sobre quem eu era, desvinculada de expectativas sociais ou papéis pré-determinados. Minha identidade já não dependia de um casamento, mas da minha própria essência. O futuro se descortinava como um horizonte infinito de possibilidades, e eu estava pronta para abraçá-lo, não como vítima, mas como protagonista da minha própria história. Meses depois do confronto, o tempo havia sido meu maior aliado na reconstrução. Cada dia era uma página virada, cada momento uma cicatrização silenciosa. Meu pequeno negócio familiar, antes ofuscado pela sombra do casamento, agora respirava vida própria. Investir em mim mesma tornou-se minha mais profunda terapia. As cicatrizes emocionais não desapareceram completamente, mas transformaram-se em marcas de resiliência. Eduardo tornara-se apenas uma memória distante, sem poder para definir minha identidade ou meu valor. Percebi que minha força não residia em ser esposa, mas em ser Renata, completa, independente, inteira. Os amigos que me acompanharam nessa jornada tornaram-se minha verdadeira família. Cláudia, sempre direta, comemorava cada pequena vitória. Sandra, mais sensível, celebrava minha reconstrução. Percebi que o amor verdadeiro não reside em um casamento, mas nas conexões genuínas que construímos. Meu trabalho ganhou novos contornos. Cada cliente, cada negociação, representava mais do que transações comerciais. Eram demonstrações da minha capacidade de superar. A mulher fragilizada que descobriu a traição havia sido substituída por uma empresária determinada, segura de seus passos. Os finais de semana, antes ocupados com expectativas de um casamento perfeito, agora eram dedicados ao meu crescimento pessoal. Cursos, viagens, encontros com amigas. Minha vida transbordava de possibilidades que antes estavam adormecidas sob o véu de uma relação tóxica. Não carregava mais o peso da mágoa. A raiva transformara-se em combustível para minha evolução. Eduardo representava apenas um capítulo fechado, não minha história completa. Aprendi que perdão não significa aceitar o erro, mas liberar a energia que me prendia ao passado. Às vezes, quando encontrava mulheres em situações semelhantes, compartilhava discretamente minha jornada. Não como uma vitimização, mas como um testemunho de superação. Minha narrativa tornou-se um farol para outras que precisavam acreditar em seu próprio valor. O universo conspirava a meu favor. Cada desafio superado era uma prova de que minha história seria escrita por mim mesma, não mais como coadjuvante, mas como protagonista absoluta da minha própria existência. A transformação estava completa. Não era mais a mulher traída, mas a mulher que transformou a dor em poder, o abandono em liberdade e a traição em uma oportunidade de renascimento. A dor que me consumiu transformou-se em força resiliente. Aprendi que a verdadeira liberdade nasce quando decidimos valorizar nossa própria dignidade. Cada lágrima derramada foi um passo em direção à minha reconstrução. Eduardo não foi o fim, mas o início de uma jornada de autodescobrimento e empoderamento. Hoje, olho para trás não com ressentimento, mas com gratidão pelas lições que me tornaram mais forte e completa.